Paz do Senhor Jesus, irmãos, vamos começar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Adebras Americana. Hoje vamos continuar com a revista do segundo trimestre, classe dos adultos, lição número 2, com o tema Jesus Cristo e Missões nos Salmos. Texto áureo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmo 22, verso 1. Aqui embaixo nos textos de referência, nós temos descrito o Salmo 2, o Salmo 22 e o Salmo 110, que eu gostaria que os irmãos lessem em casa na íntegra. O livro de Salmos, assim como todo o Antigo Testamento, aponta para Cristo, e em Salmos que nos são revelados a obra e o reino do Messias. A prova disso é que esse livro é o mais citado do Novo Testamento. Os Salmos falam da primeira vinda, enfatizando o seu sofrimento, e da segunda vinda, enfatizando a sua glorificação. A lição pode ser dividida em 3 partes. Número 1, profecias nos Salmos messiânicos. Número 2, o sofrimento do Messias. E número 3, o sacerdócio real e os Salmos missionários. Vamos iniciar então falando das profecias nos Salmos messiânicos. Em Atos 4:25, nós temos uma citação do Salmo 2, que relata 3 profecias a respeito do Messias: a revolta da nação contra o ungido de Deus, o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus sobre as nações. Então vamos abrir lá no Salmo 2, verso 1, que diz assim: Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Nesses primeiros versículos nós temos a descrição do ódio da natureza humana contra Cristo. O Salmo começa com uma pergunta irada: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amotinar-se significa enfurecer-se ou revoltar-se. E pelo contexto nós percebemos que essa revolta é generalizada, não apenas dos povos, mas também dos reis e dos príncipes. E essa ira é direcionada contra o ungido de Deus. O termo ungido aponta profeticamente para Jesus. Nós podemos ver isso em Atos 10:38, que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Várias passagens do Antigo Testamento que mencionam a unção são consideradas messiânicas por serem prenúncios de Cristo. Portanto, Cristo enfrentaria uma forte oposição. E ainda hoje existe um ataque direto aos valores cristãos, a morte e a tortura de missionários, e isso são exemplos claros da revolta contra Cristo. Mas percebemos aqui no texto que esses reis, eles tinham por finalidade romper as ataduras do Messias. O que é isso, romper as ataduras? Significa que eles não querem o domínio e a autoridade de Deus sobre eles. Significa que eles não se submetem ao senhorio de Cristo. Contudo, essa revolta não subsistirá, porque o Messias triunfará. E nós vemos no verso 7 um decreto de Deus que estabelece o reinado do Filho. Verso 7: recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Então Cristo, através da autoridade de Deus, passa a governar o mundo e a igreja. Nós vemos o governo do mundo de Cristo lá em Apocalipse 11:15, que diz assim: e tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre.
e sobre a igreja em Efésios 1:22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como o cabeça da igreja. Aleluia! E por fim, aqueles que não aceitarem o Messias sofrerão duro juízo. Aqui no Salmo 2, versículo 9: Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Ou seja, o Senhor deu ao seu ungido uma vara de ferro, com o qual ele fará em pedaços as nações rebeldes. Aqueles que não se dobrarem serão quebrados, e a ruína dos pecadores será incorrigível. Aleluia! Nós vimos sobre o reinado do Messias no Salmo 2, e agora vamos passar para o Salmo 22, que vai falar sobre os sofrimentos do Messias. O Salmo 22 é também conhecido como o Salmo da Cruz, e ele é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento. Além de todo o sofrimento físico, mental, espiritual, emocional que Jesus passou, nós vamos destacar aqui 2 tipos de sofrimento. Primeiro, o abandono, e depois a zombaria e o desprezo. Jesus sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono de Deus. No momento da sua crucificação, Jesus cita o Salmo 22. Isso está escrito lá em Mateus 27:46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo abriu mão da sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada a nós, pois o nosso pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Também vemos a zombaria e o desprezo. Não basta Jesus ter se humilhado e ter assumido a forma de servo, como diz lá em Filipenses 2:6-7, mas ainda Isaías profetizou, dizendo que ele estaria na cruz tão desfigurado que nem pareceria um ser humano. Isaías 53:5 diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Além disso, Jesus foi ridicularizado. Nós vemos a atitude de um dos ladrões que estavam na cruz, dizer para ele assim, em Lucas 23:39, e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Porém, esse sofrimento, esse desprezo, essas afrontas, não conseguiram impedir Jesus de cumprir a sua missão. Isaías 53:11 nos diz que o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Pois ainda que hajam zombadores e escarnecedores, contudo haverá também irmãos. Glória a Deus. Então no Salmo 2 nós vimos sobre o reinado de Cristo, no Salmo 22 sobre o sofrimento do Messias, e no Salmo 3 nós vamos ver sobre mais uma coisa que seria o sacerdócio real. Aleluia. Salmo 110. Vamos abrir lá. Salmo 110. Glória a Deus. No Salmo 110, verso 1, é um dos textos mais citados no Novo Testamento. Inclusive o próprio Jesus citou esse texto, que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Ou na Bíblia hebraica está descrito: disse Yahvé a Adonai: assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Assentar-se à mão direita significa domínio e autoridade absoluta. Mas no verso 4, nós vemos aqui um outro decreto. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque, está falando sobre Jesus. Melquisedeque tem algumas semelhanças com Cristo. O livro de Hebreus explica por como e por que Jesus é sacerdote.
Nós sabemos que o Senhor Jesus possui 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. Rei porque ele é segundo a linhagem de Davi. As profecias do Antigo Testamento sobre um rei eterno se cumprem em Jesus. Ele é o descendente de Davi que se assentou no trono para sempre. Sacerdote porque ele é segundo a linhagem de Melquisedeque. E profeta porque ele mesmo manifestou o seu ofício profético, ele mesmo profetizou sobre isso, e nós lemos em Mateus 21, 11, o seguinte: e a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Glória a Deus. O comentário bíblico da NVI nos diz o seguinte de Gênesis 14: é inegável que haja aqui um simbolismo. O nome Melquisedeque pode ser traduzido como rei de justiça, em forte contraste com o rei de Sodoma, cujo nome era Bera, que significa no mal, e o rei de Gomorra, Birza, que significa na iniquidade. Sodoma estava condenada, mas Jerusalém tinha a promessa de um grande futuro como cidade de escolha da presença de Deus. Então Abraão representa o povo de Israel e Melquisedeque prefigura o reinado de Davi e o reinado do Messias. Aleluia. Os salmos missionários são os salmos 67 e 117. Eles estabelecem um dever missionário. O livro de Salmos nos convoca a não ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todas as nações, assim como foi revelado a Abraão. No Salmo 67:2 diz assim: para quê? E essa expressão para quê revela propósito. Há uma interessante sequência nesse salmo. Nós somos abençoados para que a salvação de Deus seja conhecida por todas as nações. E o Salmo 110, ele está nos Salmos de Louvor, Salmos Halel, que fica do Salmo 113 ao 118. O Salmo 117 é o menor de todos, contudo ele contém um chamado universal para todas as nações e para todos os povos. E o motivo é o caráter de Deus, a essência do caráter de Deus. Deus é amor e Deus é fiel. O apóstolo Paulo citou esse salmo para nos lembrar que a salvação de todos os gentios, bem como a glorificação universal do Senhor Jesus, foi planejado por Deus desde a fundação do mundo. Glória a Jesus. E a conclusão que nós chegamos é que nós devemos louvar a Deus por seu amor e fidelidade e pelo seu plano redentor executado por meio de Jesus. E nós devemos cumprir com fidelidade e no poder do Espírito a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Meu Deus, muito obrigado por esta aula. Espero que cada um aqui tenha sido edificado. Venha abençoar nossos pastores, nossa liderança. Venha abençoar nossa igreja. Venha abençoar a todos e nos sustentar nesse momento que nós passamos. Cada um aqui possa crescer espiritualmente e ser edificado por Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Que Deus continue Te abençoando. Amém.